Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. O texto diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A história dos 10 leprosos, ela é clássica. Você já ouviu falar várias vezes da história da cura. Mas hoje eu quero falar um pouco de gratidão. Eu acho que é urgente pensarmos sobre este assunto no país, no ambiente cristão no qual vivemos. É importante pensarmos em gratidão. É imperativo pensarmos em gratidão. Se eu perguntasse para vocês nessa noite: você é uma pessoa grata? Me perdoe pela pergunta. Eu sei que ninguém sai de casa para ser inquirido em culto algum. A gente vem para ser adorado. A gente vem para a igreja procurando respostas, não procurando perguntas. Mas às vezes a gente acha respostas nas perguntas dos outros. Você é uma pessoa grata? Eu, Elcio, sou uma pessoa grata? Quando você olha essa passagem, ou quando você fala um pouco de gratidão, é importante pensar que a gratidão, ela é revolucionária na vida do cristão. Nós somos exímios pedintes. Nós pedimos com maestria. Nós sabemos pedir como ninguém. Você lembra Mateus 7,7? Pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Então pedir a gente sabe. Nós somos exímios pedintes. Mas será que nós temos a mesma presteza, a mesma excelência no agradecer? Toda vez que eu penso nos 10 leprosos, a minha mente me ilude às vezes e me leva automaticamente para a condição daquele que voltou para agradecer. Eu me acho ele. Se eu sou alguém nessa história, pastor Marcelo, eu sou o que voltou. Eu me defino assim, e a maioria de nós fôssemos convidados a entrar nesse cenário, nos colocaríamos ali. Eu sou aquele que voltou. Eu sou o samaritano, tá? A verdade é que, como diz Jeremias, o coração do homem é enganoso. Então, nós às vezes temos uma imagem errada acerca de nós mesmos. Na verdade, a maioria de nós tem uma visão equivocada acerca de nós mesmos. Eu me vejo muito bom, muito bem. Eu brinco com os irmãos na Nayade, para mim eu sou bom. Para você, você é perfeito. Então, quando eu olho essa história, quando eu leio esse texto, eu me identifico com aquele que voltou. A maioria de vocês que estão ouvindo essa mensagem agora vai se identificar com aquele que voltou. Mas será que nós somos aquele que voltou? A verdade é que o cristão, ele tinha que ser referência na gratidão. Ele tinha que ser referência no ato de agradecer. Nós que conhecemos o Evangelho, tínhamos que ser referência nesse assunto, no assunto gratidão. Acontece que nós não somos. Nós somos referências no pedir. Nós sabemos pedir. E nós abrimos nossa boca até para pedir, até Deus abrir a mão para abençoar. E quando Ele abre a mão para abençoar, na maioria das vezes nós fechamos a boca e não glorificamos. E não voltamos para glorificar. Importante pensar nisso, por quê? Por uma questão estratégica. Eu falo isso sempre na IAD. Nós temos estratégias na vida que nós precisamos aprender a usar. Por quê? Porque são salvadoras, são libertadoras. Ser grato é o imperativo da fé. Nós não podemos negociar esse valor. Esse é um ponto cardeal do cristianismo. É um absoluto da nossa fé. Nós não temos a opção, nós temos que sermos gratos. Se
Se Jesus, na condição de filho de Deus, ele tinha um estribilho, um coro na oração dele, ele começava a oração dele sempre dando graças. Ele não começava pedindo, ele começava dando graças. Ontem eu estava lendo algumas passagens, e aí você olha quando ele multiplicou pão, e quando ele multiplicou vida, quando ele multiplica pão, João capítulo 6, a partir do verso 11, quando André traz os pães, lembra da multiplicação do pão? André traz o pão, diz para ele, tem aí os peixinhos e os pães. Ele manda o pessoal se assentar, e ele leva a voz a Deus, e ele diz, Pai, graças te dou por esse alimento. Ele começa a orar dando graças. Quando ele multiplica a vida, ele está diante de um cenário, João agora capítulo 11, verso 41, ele toma pé da realidade de Lázaro, ele encontra Lázaro, ele está diante da sepultura de Lázaro, ele pede para tirar a pedra, a primeira frase que ele pronuncia é, Pai, graças te dou por sempre ter me ouvido. Isso é da dinâmica da vida. O Pai abençoa, ele tem prazer em abençoar o filho que é grato. Deus imprimiu no homem um valor que é o da paternidade, é uma figura de Deus. A paternidade na terra é uma figura de Deus, entendam isso. E o Pai tem prazer em abençoar o filho que é grato. A mesma lógica funciona no ministério divino. Jesus sempre agradecia no começo de qualquer atividade, e nós às vezes esquecemos de agradecer. E deixa eu te falar uma coisa, o agradecimento, a gratidão, ela não é consequência, ela é causa. Não é porque sou abençoado que eu agradeço, não é para ser abençoado, perdão, é porque eu já sou abençoado. Não é pelo que eu tenho, é pelo que eu sou, é pelo que você é. Você olha agora esses 10 leprosos passando, diz o texto que eles viram Jesus de longe, e mesmo porque a lei não permitia que eles chegassem perto, eles tinham que ficar 100 passos de distância, o que dá aproximadamente 60 a 70 metros. E eles gritaram de longe, Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Observem, eram pessoas que criam e que sabiam pedir. Eles viviam, era comum na época que existia a colônia, a vila dos leprosos. A lepra era uma doença muito pesada naquela época. A consciência que nós temos de lepra hoje, a hanseníase, em nada lembra a lepra daquela época. Aquela época, a lepra era uma sentença de morte transitada em julgado. Você descobriu que está com lepra, era só uma questão de tempo para você morrer. Só que você morria no futuro, mas já sofria agora, porque o leproso, ele era isolado da sua família, ele não tinha convívio com ninguém, porque lógico, a lepra é contagiosa e não tinha tratamento. Ele tinha que ser afastado da sua comunidade, via para uma vila de leprosos e vivia lá, até conhecer a face fria da morte. Então os leprosos estavam ali, e eu penso, isso é uma conjectura minha, eles não eram os únicos leprosos daquela vila, mas eles foram os únicos que criaram coragem para se aproximar do mestre, para pedir. O que me leva a uma conclusão óbvia, eles acreditavam, eles criam no mestre, eles criam. Então deixa eu te falar, crer não é a mesma coisa que ser grato. Pedir não é a mesma coisa que ser grato. Saber pedir e crer não é a mesma coisa que ser grato. E eles saíram para pedir, e pediram bem, pediram de longe, chamando-o de mestre, de rabi, gritaram pedindo misericórdia. Então eles sabiam pedir, o verso 13 diz isso, eles sabiam pedir. E Jesus, quando ouve o pedido, e sabendo da necessidade, da crise que era, só pede a eles, apresente-se aos sacerdotes. E nessa ordem, Jesus exige deles fé. Por quê? Porque para ir ao sacerdote você tinha que estar curado. Por quê? Porque se você, sendo leproso, se apresentasse em alguma comunidade, você poderia ser apedrejado. Essa era a sentença. E a lepra, ela excluía tanto as pessoas, que um leproso, quando ele chegava em alguma comunidade, perto de alguém, ele andava às vezes com um sininho, ou ele mesmo tinha que gritar, impuro, impuro, ou algumas tradições vão dizer, imundo, 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 para que aquele que ouvisse o leproso se afastasse rapidamente. Essa era a realidade de um leproso.
Daí a lepra ser na Bíblia a figura do pecado. Ela é uma figura do pecado, porque tal qual o pecado afasta as pessoas de Deus, a lepra afasta as pessoas das outras pessoas. E a lepra, ela tira a sensibilidade do corpo. Um leproso, ele perde as sensações do corpo, então ele pode se machucar, ele não sente as dores, ele vai tendo a carne corroída, ele vai perdendo as sensações, o olfato, o tato, o paladar, ele vai morrendo aos poucos. E não sente. É como o pecado que vai nos conduzindo às vezes para o abismo e a gente não percebe. O ser humano não percebe que está indo na direção do abismo. Por isso que a lepra é uma figura do pecado na Bíblia. E quando Jesus diz a ele, vai, apresenta-se ao sacerdote, ele está dizendo, eles precisavam ter fé, porque se eles chegassem ao sacerdote sem a cura, como eu disse a vocês, eles poderiam ser apedrejados. E eles vão e de fato apresentam-se ao sacerdote, o que significa que eles acreditaram, eles tiveram fé, eles acreditaram na palavra de Jesus. E aí eu aplico com vocês, é importante pensar, não é só porque você tem fé, você precisa aprender a ser grato. Eles vão e são curados. O sacerdote dá o diagnóstico, vocês estão limpos, podem voltar para o convívio normal da sociedade. E agora só um volta para agradecer. Só um volta para agradecer. Eu vou fazer uma conjectura com vocês. Isso não é bíblico, isso é conjectura. Existem mil ou mais de 1000 possibilidades hermenêuticas. Isso não é antibíblico, é extrabíblico, é uma conjectura minha, não está na Bíblia. Por que eles não voltaram para agradecer? Eu tenho algumas hipóteses e vou refletir com vocês, vou dividir com vocês nessa noite, para que pelo menos 3 deles, por que eles não voltaram para agradecer? Lembra que eles, quando foram diagnosticados com lepra, eles foram automaticamente afastados do convívio social, do meio da sua família? O primeiro deles, a meu juízo, isso é uma interpretação minha, quando foi diagnosticado com lepra, até pensou em voltar para agradecer. Mas aí ele lembrou que ele tinha uma filhinha de 2 anos, e ele foi diagnosticado com lepra há 3 anos atrás. Então ele tinha uma filhinha que ele não via há 3 anos. Ele não via a filha dele há 3 anos. Então ele foi tentado, ele pensou, ora, eu até podia voltar para agradecer aquele nazareno, mas eu estou há 3 anos sem ver minha filha. Eu fui diagnosticado com lepra há 3 anos. Eu não vi a minha filha, eu não vejo a minha filha há 3 anos. Eu vou ver a minha filha, eu vou abraçar a minha filha, eu vou beijar a minha filha que eu não vejo há 3 anos. Eu vou voltar para o regaço da minha família. Aí você pensa, faz sentido. Quem criticaria uma decisão dessa? Questão familiar, faz sentido. Então primeiro não voltou por causa disso. O segundo talvez não teria voltado porque, olha, eu quando saí, eu tinha uma plantação de café e ela já estava bonita, quase que dando flores. E agora está chegando, talvez, aqui no Espírito Santo, acho que é o mês de maio, que é a apanha do café. Está chegando a época de colher o café, da apanha do café. Eu não tenho tempo a perder, eu preciso ir para o meu trabalho. Eu não vou poder voltar para agradecer ao Galileu. Se alguém puder, dá um joinha lá, pede a ele, dá obrigado lá por mim. Não vou poder parar para falar com ele agora, mas aqui, valeu para ele lá. Se alguém puder, transmite lá para ele a minha informação. Mas eu não vou poder, eu vou trabalhar. Faz sentido, trabalho, legítimo, trabalho, faz sentido. E esse também não voltou. O terceiro, talvez ele tenha, veja, o primeiro foi por causa da filha, o segundo por causa do trabalho, e o terceiro, Mascleia, é porque ele estava noivo quando ele foi diagnosticado com lepra. Ele estava na iminência de casar, ele já estava com a palavra empenhada com a família de uma moça, e uma moça com a palavra empenhada com ele. E aí, ele foi, esse tem menos tempo, ele só tem 2 anos que ele está com lepra. E aí ele fala, eu não tenho como voltar, eu vou correndo, porque talvez a minha noiva ainda não se casou e eu consigo ainda levar a cabo a minha intenção de casar. Aí você pensa, também faz sentido. Tá aí. Então os 3 não voltaram por aparentemente ter uma boa justificativa. Os 3 não voltaram porque aparentemente tinham um bom argumento. Mas deixa eu te falar um negócio. Nada preenche o lugar da gratidão. Nada.
nada que você fizer que não for ser grato, preenche o lugar da gratidão. E a Bíblia está recheada de exemplos assim. E deixa eu te falar um negócio, quando você olha esse texto, quando você olha a riqueza desse texto, no capítulo 13 eles pedem, no versículo 13 eles pedem, no versículo 14 eles são atendidos, no versículo 18 eles voltam, ele volta, no versículo 19 ele foi salvo. Deixa eu te falar, há muito mais promessa e riqueza no agradecer do que no pedir. Nós precisamos entender essas verdades. É muito mais importante voltar para agradecer do que vir para pedir. Nós precisamos entender isso. Quando eles pediram, eles foram limpos. Quando ele agradeceu, ele foi salvo. Ele foi salvo, é muito mais importante. Ele não recebeu a bênção só na ida, ele recebeu a bênção na vinda. Entendam isso, gratidão é uma questão de estratégia. Se você não lembrar mais nada do que eu falei nessa noite, lembram isso, gratidão é uma questão de estratégia. Nós não podemos ser esse grupo de pessoas que abre a boca para agradecer até que Deus abra a mão para abençoar. E aí para de falar, não, você foi abençoado, fale, não foi, fale. Fale, eu agradeço o tempo todo, foi para isso que fomos chamados. E para devotar, para dedicar a nossa vida a Ele. O salmista diz, ei, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Isso é gratidão com a vida. Ele está dizendo, tudo o que há em mim. Eu não posso ser grato só no domingo à noite, eu não posso entender que eu tenho que agradecer só agora. Ele está dizendo, tudo o que há em mim. O que é isso? Existe alguma aptidão na sua vida? Use-a para a glória de Deus. Existe alguma capacidade em você? Use-a para a glória de Deus. É isso que o salmista está dizendo, tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome.